20 paraquedistas embarcam ansiosamente em um avião bombardeiro da Segunda Guerra Mundial para um salto gratuito em alta altitude. Mal sabem eles que isso se transformaria no desastre mais mortal da história do paraquedismo recreativo. À medida que o avião sobe, eles se preparam para o salto emocionante, mas o tempo piora e uma camada espessa de nuvens cobre o céu. Apesar da regra de ouro do paraquedismo, não salte se não puder ver o alvo. Os aventureiros saltam para o abismo abaixo e 16 morrem nas águas geladas do Lago Erie, em Ohio. Em 28 de agosto de 1967, um grupo de cerca de 30 entusiastas foi até o aeroporto Ortner, em Ohio, para um voo gratuito. Era uma oportunidade rara de saltar de um avião de guerra modificado a uma altura de 20 mil pés. O esporte é novo, e fãs aproveitam toda a chance para registrar um salto em grande altitude no currículo. Mas o bombardeiro B-25 Mitchell, de porte médio e personalizado, oferecia assentos limitados. Como resultado, o piloto decidiu dar assentos apenas para os paraquedistas mais experientes. Isso significou que cerca de 10 saltadores foram dispensados. Eles não faziam ideia na época, mas a decisão do piloto acabaria salvando suas vidas. O evento foi inicialmente adiado devido à densa cobertura de nuvens pela manhã, mas o avião acabou decolando no final da tarde, levando 20 paraquedistas esportivos. O plano era que 18 deles saltassem de 20 mil pés sobre o aeródromo de Ortner, enquanto os outros 2 saltariam de 30 mil pés quando o avião deu a volta sobre o local, mas as coisas aconteceriam de forma muito diferente. Devido à forte cobertura de nuvens, o piloto teve que contar com o controle de tráfego aéreo de Cleveland para confirmações de navegação e instruções. Pouco depois da decolagem, um Cessna 180 monomotor partiu do mesmo aeroporto. O piloto pretendia assistir ao evento do solo, mas mudou de ideia quando encontrou um entusiasta que estava escalado para saltar com os paraquedistas. Juntos, eles decidiram tirar fotos de uma altura de aproximadamente 12 mil pés. O avião dos paraquedistas decolou às 15 horas, iniciando uma lenta e desafiadora subida circular de 1 hora para alcançar a altitude pretendida de 20 mil pés. Nessa altitude, as temperaturas estavam entre 20 e 30 graus abaixo de 0 Fahrenheit. Como o avião não tinha isolamento nem aquecimento, muitos paraquedistas usavam camadas extras de roupas isolantes sobre seus macacões. Esse era um detalhe importante que mais tarde se mostraria devastador. Durante a subida do B-25, o piloto se dirigiu à estação de rádio de Cleveland para obter uma posição de navegação precisa em relação ao aeródromo de Ortner e seguir em direção à zona de salto. Na década de 1960, o GPS ainda não estava disponível e os pilotos dependiam de sinais de rádio de altíssima frequência para orientação. Segundo documentos judiciais, os 2 aviões contataram o controle de tráfego aéreo com até 2 minutos de diferença, informando suas posições sobre ou perto do radiofarol de Cleveland. O piloto do B-25 foi o primeiro a fazer a chamada e recebeu uma direção do controlador de radar, que supostamente o colocou a 6 milhas da zona de salto designada, no aeródromo de Ortner. No entanto, o Cessna, voando a 12 mil pés na direção do radiofarol de Cleveland, não tinha visual do B-25 e entrou em contato com o controle de tráfego para verificar sua localização em relação a ele. O controle de tráfego aéreo só conseguiu identificar um alvo na área e informou ao Cessna que ele provavelmente estava cerca de 6 milhas atrás do B-25. Como acabou se revelando, a situação real era bem diferente. Sem que ninguém soubesse na época, o controlador de tráfego aéreo havia identificado erroneamente o Cessna como o B-25 no radar, confundindo a localização do bombardeiro. Na realidade, o B-25 estava voando sobre o Lago Erie, a cerca de 19 a 21 quilômetros da zona de lançamento prevista, enquanto o piloto acreditava que estavam a apenas 5 quilômetros de distância e começou a se preparar para o lançamento. Os primeiros 18 paraquedistas planejavam realizar manobras em queda livre próximos uns dos outros, exigindo que saltassem quase simultaneamente para manter a separação mínima. O piloto deu o sinal para o mestre de salto e todos os paraquedistas já estavam fora do avião em 30 segundos, iniciando as manobras planejadas de trabalho relativo.
No entanto, eles imediatamente perceberam a cobertura total de nuvens abaixo deles. A luz limitada e a natureza semi-fechada da área do compartimento de bombas, onde eles estavam sentados, dificultaram que eles vissem as condições abaixo. O plano deles era continuar em queda livre até atingir cerca de 2.500 pés, momento em que abririam seus paraquedas ou velames sobre o campo de aviação Ortner. Os paraquedistas não tinham conhecimento do que havia sob as nuvens. O Cessna tentou localizá-los depois que os primeiros 18 paraquedistas já estavam no ar, pensando que o bombardeiro estava na mesma área, mas nem o bombardeiro nem os paraquedistas estavam lá. Eles continuaram em queda livre enquanto desciam pela camada de nuvens, saindo dela a cerca de 4.000 pés. Só então os paraquedistas fizeram a descoberta alarmante de que estavam a cerca de 6 quilômetros da costa e longe do aeródromo. As decisões que tomassem nos próximos segundos determinariam, em última análise, se viveriam ou morreriam. Restavam apenas 3 minutos e meio para eles se prepararem para o impacto e começarem uma luta pela sobrevivência. Ao redor deles, paraquedistas começaram a tirar as botas, roupas pesadas e tudo o que não flutuasse enquanto se preparavam para cair na água. Testemunhas no solo viram dosséis coloridos se abrindo em diferentes intervalos no céu, com os paraquedistas mergulhando na água, um após o outro em linha reta. Como se tudo tivesse sido cuidadosamente planejado e com urgência. Um guarda costeiro de folga que estava na praia testemunhou a cena angustiante e entrou em ação para organizar os esforços de resgate com barcos próximos. As condições do mar eram traiçoeiras, com ondas chegando a mais de 1,20 m de altura, aumentando ainda mais a situação já mortal. Enquanto isso, lá no alto, o B-25 continuava sua subida em círculos, completamente alheio ao caos que se desenrolava abaixo dele. O pedido da tripulação para subir a 30.000 pés à altitude da qual os 2 paraquedistas restantes saltariam foi inicialmente negado. Mas, sem se abater, o piloto direcionou o avião à estação de rádio de Cleveland. Após traçar uma nova rota, os 2 paraquedistas restantes saltaram com sucesso sobre a zona de lançamento prevista no aeródromo. 20 minutos após o primeiro salto, o B-25 desceu e pousou, sem saber que os 18 paraquedistas estavam envolvidos em uma batalha monumental pela sobrevivência. Enquanto isso, os paraquedistas Bernard Johnson e Robert Coy lutavam freneticamente para se livrar de seus equipamentos pesados antes de caírem na água. Eles lutavam para se manter à tona, enquanto o equipamento que ainda restava ameaçava puxá-los para o fundo. A esperança sumia enquanto boiavam nas ondas, até que um barco de pesca particular apareceu ao longe. Ele veio direto em direção a eles e os 2 homens foram puxados a bordo a tempo. Eles foram os únicos sobreviventes. Mesmo aliviados pelo resgate, os 2 estavam amargurados pela tragédia com os colegas que pularam na água. Segundo um dos homens, ele viu uma embarcação próxima com uma antena de rádio alta enquanto tentava se manter à tona. Ele viu um homem no convés olhando diretamente para ele, mas apesar de seus gritos por socorro, o barco continuou passando, a menos de 20 metros de distância. Até hoje, ninguém sabe quem era o estranho que não ajudou, mas muitos especulam que ele poderia estar envolvido em algum negócio suspeito e não queria se envolver no resgate, caso tivesse ajudado sequer um dos que pularam ou pedido mais ajuda pelo rádio. Os 2 sobreviventes achavam que o barco de pesca poderia ter resgatado mais pessoas antes que fosse tarde demais. Velames abandonados, macacões, arneses e capacetes boiavam nas ondas sem nenhum sinal de seus donos. Inicialmente, as equipes recuperaram apenas 2 corpos sem vida, mas a verdadeira dimensão do desastre ainda estava por ser descoberta. Nos dias seguintes, o lago revelou o destino dos paraquedistas restantes, já que os corpos de 16 saltadores foram finalmente retirados de suas profundezas implacáveis. Um mês depois, o Conselho Nacional de Segurança nos Transportes concluiu que o piloto do B-25 e o controlador da FAA foram responsáveis pelo acidente. Os paraquedistas também foram considerados parcialmente responsáveis devido à sua experiência. O certificado do piloto foi suspenso por tempo indeterminado e, em 1972, a FAA foi considerada responsável pela morte de 16 paraquedistas em um processo judicial por morte por negligência. Após o evento fatal,
o Parachute Club of America alterou as regras, proibindo saltos a menos de 50 milhas de corpos d'água sem equipamentos de sobrevivência. Até hoje, a tragédia do Lago Erie continua sendo o acidente de paraquedismo mais mortal. Assista a este episódio a seguir. Se você achou este vídeo interessante, por favor, deixe um like e um comentário se quiser apoiar o canal.